Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Amado ouvinte aqui da nossa Diocese de Formosa, e você também que reza e acompanha-nos pelas nossas mídias de outras localidades. Hoje, terça-feira, estamos dentro desse tempo do Natal antes da Epifania. Nós ainda trazemos conosco as alegrias da vinda do Menino Deus ao nosso mundo. Estamos nesses dias recordando, assim com aquele ar de vazio, de tristeza, a morte do Santo Padre, o Papa Emérito Bento XVI, cujo sepultamento será quinta-feira, na parte da manhã, no Vaticano. Amanhã, quarta-feira, nós vamos celebrar aqui na nossa Catedral de Formosa, às 7h15, a missa oficial da Diocese em sufrágio da alma do grande sacerdote, bispo e Papa Bento XVI. É a maneira da gente honrar o carinho que esse homem teve pela Igreja, pelo bom pensamento católico e pela sua vida espiritual de relevo e de grande testemunho. O Papa Bento XVI foi um grande teólogo e um grande filósofo, um pensador de uma profundidade inimaginável. Por isso é comum a gente chamá-lo de o Grande. Grande exegeta, grande teólogo, grande pensador. E ele nos ensina que a razão e fé se ajudam mutuamente. O Papa São João Paulo II já tinha trabalhado esses temas, mas o Santo Padre Bento, ele tinha essa consciência desta unidade entre a fé e a razão. Somente elas poderão salvar o homem. Atraída pelo puramente técnico, a razão sem fé está destinada a se perder na ilusão de sua própria onipotência. A fé sem razão corre o risco de alienação da vida concreta das pessoas. Acho bastante importante a gente lembrar isso. Isso está na encíclica Caritate in Veritate, Caridade na Verdade, número 74, de 2009, junho de 2009, quando o Papa escreveu esta carta encíclica sobre a verdade. E ele diz também, numa entrevista, numa viagem a Portugal, no dia 11 de maio de 2010, que a maior perseguição à igreja não vem de inimigos de fora, mas surge do pecado de dentro da igreja. A igreja, portanto, tem uma profunda necessidade de reaprender a penitência, de aceitar a purificação, de aprender o perdão, por um lado, mas também a necessidade de justiça. O perdão não substitui a justiça. Tudo isso está muito ligado a esta capacidade que o ser humano tem, que é dotado, de fé e razão, fé e conhecimento. Nós precisamos ter presente isso. E o Papa fala desta necessidade da interação da fé e da razão, até mesmo para a gente compreender essas realidades da igreja. Nós precisamos ter essa clarividência. O ser humano, ele é capaz de conhecer realidades pela via natural da sua inteligência criada por Deus. Mas nós podemos ampliar e aprofundar o nosso conhecimento através da fé, a dimensão teologal. Portanto, a fé e a razão, elas não se excluem, mas pelo contrário se confluem num caminho de compreensão abrangente da realidade a partir da verdade. Eu preciso da razão, eu preciso
da ciência, eu preciso da fé para que o acesso à verdade seja de forma retilínea e objetiva. Sem esta iluminação da própria natureza da inteligência conjugada com a natureza da inteligência da fé, o intellectus fidei, nós ficamos a meio caminho. Daí a importância que a Igreja sempre dá ao conhecimento, à oração, à mística, que tudo isso vai nos proporcionar uma facilidade para compreender as realidades que às vezes a gente não compreende. Então, quando falta essa realidade, a Igreja sofre. E a perseguição que vem de dentro da Igreja que ele fala, não só dos inimigos de fora, mas surge porque não há esta confluência, esta harmonia, essa simbiose entre a fé e a ciência. Se a gente começa a analisar a Igreja somente a partir daquilo que é o escopo das ciências humanas, das ciências sociais, ou mesmo da própria filosofia, tirando fora essa dimensão iluminativa da fé, nós vamos chegar numa expressão profunda de atraso na compreensão da Igreja e para outras realidades fora da Igreja também. Assim, o Papa Bento XVI deixou para nós um legado intelectual, místico, teológico, filosófico, de aprofundamento sobre as realidades do homem, da Igreja e de Deus, que é o suficiente para a gente compreender a largueza, a profundidade, a grandeza da nossa fé católica. Eu recomendo, prezado ouvinte, as leituras das encíclicas do Papa Bento, das suas homilias. Hoje nós já temos publicada a Opera Omnia, toda a obra completa do Papa Bento XVI, que é um programa de aprofundamento intelectual, de compreensão da fé, importantíssimo. Eu penso que se nós conhecermos pelo menos 30% daquilo que Bento XVI escreveu, nós já vamos ter um preparo cultural bastante elevado para resistirmos a toda essa revolução cultural que quer desconstruir os valores e a fé cristã. Então, é uma recomendação que eu tenho para você. E nós temos esses materiais, tanto aí disponíveis na internet, como mesmo nos sites da Santa Sé. É um arcabouço enorme, uma produção intelectual exaustiva, já desde a sua vida como sacerdote, como bispo, que o Papa Bento XVI começou a ajudar a Igreja com a sua profunda inteligência, uma inteligência muito submetida ao dinamismo do poder da graça divina. Isso é bonito no Papa Bento XVI. Ele não é um intelectual soberbo, mas pelo contrário, muito humilde, de uma profundidade, de um humus cultural muito elevado, mas ao mesmo tempo muito subserviente ao poder da graça que dita tudo. E a gente pode ver no campo da exegese, o que ele escreveu sobre Jesus a partir dos padres da Igreja, é fantástico. Porque em nossos tempos, muita gente estuda a Bíblia, faz reflexões bíblicas que não ajudam a compreender a Sagrada Escritura a partir daquilo que ela quer falar para a gente. Geralmente, muitos estudiosos tendenciosos dos nossos tempos, eles é que querem dizer o que a Bíblia está dizendo, mas não é isso. O Papa Bento ensina para a gente o contrário. Entre dentro da Sagrada Escritura e deixe que ela diga a você o que ela quer dizer ao seu coração para auxiliar na sua salvação e profunda comunhão com o mistério divino.
Na liturgia desta terça-feira, a Santa Igreja apresenta para nós a primeira leitura de João, 1 João 2, 29, até o terceiro capítulo, versículo 6. Eu quero partilhar com você 2 versículos. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Essa filiação nossa a Deus que São João nos exorta nesta leitura, dá a nós a dimensão do significado que é ser cristão. É tornar-se filho de Deus no Filho que Ele enviou para nós. Pois a nossa filiação, ela se consuma e se amplia, se aprofunda na grade do mistério através do nosso batismo. Aí está a grande beleza da nossa filiação a Deus. E nós somos filhos de Deus. E quando o mundo nos persegue, e quando aqui a Sagrada Escritura fala de mundo, são as pessoas pagãs, os que não conhecem a Deus, quando deflagram perseguições a nós cristãos, é exatamente porque não conhecem o Pai, não conheceu o amor do Pai, por isso nos persegue. E é verdade, todos os que ignoram esta comunhão íntima do homem com Deus, realiza perseguições aos que creem. Não é só uma perseguição com armamentos, com prisões, mas é cerceando a liberdade, é criticando, é criando álibis para destruir os efeitos do nosso testemunho e daquilo que a gente conhece. Daí que o cristão nos nossos tempos precisa ser esclarecido. Eu digo para você, prezado ouvinte, é preciso ter o catecismo, é preciso ler o material do Bento XVI, é maravilhoso. Santo Padre Emérito, que nos deixou no último dia do ano passado, ele realmente nos dá grandes horizontes para o aprofundamento da fé. Nós precisamos aprofundar a nossa fé, ter uma alta cultura da fé para resistir aos dias maus que estão vindo. Pai eterno, Deus de amor e de bondade, tira de dentro de nós, Senhor, toda fraqueza de fé, toda dificuldade para crer. Dai-nos, Senhor, a iluminação divina do Teu Espírito para conhecermos melhor e melhor amar os Teus mistérios. Enche-nos, Senhor, com este amor que dá sentido e dá vitalidade à nossa existência, hoje e sempre. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Até às 21 horas com a oração da noite neste canal, e amanhã, de manhã, o programa Oração da Manhã, e às 7h15 da manhã, pelo nosso canal, a missa de despedida de Bento XVI, aqui na Catedral de Formosa. Fique na paz.